ter certeza de que os filhos adolescentes entre 14 e 17 anos estão mesmo usando drogas, cada vez mais pais recorrem a serviços profissionais de investigação. Segundo os detetives, e eu estou aqui ao lado de um, nos últimos 3 anos a procura aumentou cerca de 50% e esse trabalho requer assim, muita habilidade do profissional. Quem está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto é o Paulo Souza. Paulo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes durante o intervalo, muito obrigada por ter vindo, e vocês mantêm um escritório, que trabalha com todos os tipos de investigação, mas empresarial, conjugal e agora com um grande aumento no número de pais que procuram investigar os próprios filhos. O que é mais difícil? Lidar. Nesse caso, vocês precisam de psicólogos também? A postura do detetive é outra? Do escritório acaba sendo outra? Sim, claro. Na verdade, hoje nós contamos com apoio grande por parte de psicólogos e advogados. Psicólogos para casos empresariais, para casos particulares e para casos de filhos, de adolescentes, de pais, que é muito importante você manter esses profissionais junto com a gente. Porque o nosso intuito é simplesmente fazer um planejamento investigacional, fazer o levantamento dessas informações e com aquilo o pai, junto com o psicólogo ou sozinho, vai definir o que vai ser feito com o filho, enfim, com a vida do filho. Depois dessa informação que ele obtém. Exatamente. Eu vou colocar agora o depoimento de um pai, preste atenção. Comecei a desconfiar que o meu filho usava drogas quando ele mudou o comportamento. Ele era um menino estudioso, bem família, caseiro, amigo, e começou a mudar o comportamento dele. Começou a chegar tarde em casa, trocou o dia pela noite, começou assim, não se ter mais diálogo, a gente tentava se aproximar dele, não conseguia. Não tinha mais aquele amigo, aquele companheirão. Meu filho era meu amigão. E de repente esse amigão começou a se tornar uma pessoa ausente, mesmo estando presente. Aí então eu comecei a estranhar muito esse comportamento dele. E onde veio essa minha desconfiança, que ele já não era mais o mesmo garotão que eu tinha no meu lado. Aí eu comecei a desconfiar que ele usava droga. Procurei o detetive particular para mim ter certeza. Descobrir o que realmente eu estava fazendo. De uma forma correta, para não ser injusto com ele, não cometer nenhuma besteira. Eu consegui descobrir que o meu filho estava realmente fazendo muita coisa errada. Aí, no caso, o pai realmente descobriu e aí o pai age de acordo... Você percebe, Claudete, como é importante o pai critério. saber o que o filho está usando para ele saber lidar com a situação? É muito importante. É muito importante saber usar um profissional. É muito importante. Normalmente, qual é a reação dos pais quando descobrem que tinha fundamento aquela desconfiança? Os pais são muito sensitivos. Então, geralmente, eles sabem o que está acontecendo. Só não querem acreditar. Só não querem acreditar. Então, a gente traz essa informação para ele. A princípio, é um pânico geral entre eles. Mas, enfim, eles conseguem sobressair tranquilamente dessa situação, tanto como se for num diálogo, ou prendendo mais, ou soltando mais, ou procurando ajuda de um profissional especializado. Mas eles acabam contando que colocaram o detetive ou não? Você tem um acompanhamento disso? Nem sempre. Na verdade, alguns casos, depois das psicólogas são passados para a gente, o que acontece, mas geralmente é dentro de casa, com um pouco mais de conversa, com um pouco mais de tranquilidade, porque eles sabem enfrentar o problema, porque eles sabem o que está passando pela cabeça do filho. Então acaba ficando um pouco mais fácil para ele. Alguns veem essa situação como uma invasão, à privacidade do filho. E outros como a única maneira de tentar salvar a vida daquele menino ou daquela menina. De qualquer maneira, o número vem aumentando bastante nas grandes cidades, E vocês têm alguns equipamentos, Sim. muitos, aliás, bem modernos que ajudam nesse processo de investigação, seja conjugal, empresarial ou dos pais investigando Sim. a vida dos filhos. Eu queria que você mostrasse alguns pra gente, Paulo. Bom, então, dentro do nosso trabalho, nós temos a parte de acompanhamento, que é uma parte bem importante, que é saber onde o filho está indo, com quem o filho anda se comunicando, o que os filhos fazem nas horas vagas. Então, nós temos o quê? Nós temos um acompanhamento que ele é pessoal, são pessoas atrás dele, dentro do meio qual ele está, que utiliza alguns equipamentos. Esse, por exemplo, é um equipamento, é um óculos, é uma câmera oculta. Eles desconfiam? Não desconfio, até porque
é parecido com a idade deles, é parecido com o jeito dos óculos que eles usam. E aí tem uma câmera nesse óculos? Dentro desse óculos tem uma câmera e é filmado todo dentro desse equipamento de bolso. Para ser passado posteriormente para os filhos. Para os pais. Para os pais. Uma câmera aqui, aí filma tudo? É importante ressaltar que é áudio e vídeo. Áudio e vídeo. O que se fala também. Então, se a gente tem... A prova não tem como, né? Exatamente. Se a gente consegue a proximidade, a gente consegue o áudio também. E aí, esse aparelho que fica no bolso do detetive que grava? Exatamente. Depois ele tem um cabo USB e é passado para o computador imediatamente. Isso aqui é entregue para os pais. Nossa. Nós temos esse mesmo equipamento, aqui é uma caneta, simplesmente a gente acopla esse outro equipamento, né? A gente põe uma caneta. Também a gente pode acabar filmando tudo que está acontecendo no local. Através da caneta? Exatamente, com áudio e vídeo. O mesmo equipamento é usado, né? Fora isso, nós temos um rastreador de veículo, que aqui dentro tem uma bateria de 4 horas, que a gente coloca dentro do carro do adolescente. Sem que ele perceba. Sem que ele perceba, para nós acompanharmos ele durante todo o trajeto que ele faz, para a gente não perder ele de vista. Nós temos esses outros equipamentos, por exemplo, que é uma caneta de áudio, que isso pode ser deixado dentro do quarto do adolescente. É um transmissor. Que ele tá falando. Exatamente, é um transmissor. E vai para uma central? Ou... Não, vem para um rádio. Você pode escutar ou acoplar um gravador e deixar gravando enquanto você não está em casa. Minha nossa. Os adolescentes devem estar com os cabelos arrepiados agora, falando, nossa. Mas é importante que você saiba que existe tudo isso e o mais legal é que você possa conversar mesmo com seu pai, com a sua mãe, né? Quer dizer, tem de tudo. Isso aqui o que é? Isso aqui, ele é o menor transmissor de telefone do mundo. Então, isso aqui, ligado numa linha telefônica, obviamente dentro de uma residência, dentro da residência do cliente, é passado para um transmissor também. Você pode escutar a conversa telefônica. Grampear? Gravar o telefone. Gravar? Internamente. Internamente. Tudo que está sendo falado ao telefone. Exatamente. E esse daqui? Esse aqui é um gravador que a gente usa dentro... Isso aqui é um aparelho mais simples, mais barato, mas com esse mesmo poder. Só que ao invés de ele transmitir em tempo real, ele grava. Então, você pode deixar sobre o guarda-roupa, embaixo da cama, dentro do carro, onde a imaginação para você escutar depois posteriormente. Todos eles são gravações digitais que depois são passadas por cabo USB para o computador. Já aconteceu algum caso, Paulo, dos pais estarem desconfiados? Você já falou que a intuição é uma coisa forte nos pais, né? Mas e terem a grata surpresa de saber que não, que é um período, porque a adolescência se passa de tudo na cabeça de um adolescente. E às vezes o comportamento muda por outra razão, que não o uso de drogas ou más companhias, né? Já aconteceu isso, não? De não ter pego nada? É difícil. É difícil? É difícil porque os adolescentes hoje, eles acabam tendo que fazer certas coisas para provar a própria capacidade deles mesmos, né? Mas acontece, geralmente mulheres são mais tranquilas do que os homens. Do que os homens. E acaba acontecendo, e o pai sai super satisfeito e acaba tirando aquela neura que ele estava e que antes acabava incomodando e atrapalhando até mesmo o relacionamento dele com a criança. Uma preocupação excessiva, não é? E normalmente, que perfil tem esses pais? E que idade tem esses adolescentes? Na verdade, não existe um perfil definido. Não. Não existe um perfil. O que existe, Claudete, são pais que geralmente estão muito preocupados com o comportamento do adolescente dentro de casa. E aí sim, eles saem para procurar uma ajuda especializada. Também os adolescentes estão assistindo aqui o programa. Os pais notam, né? Com certeza. O adolescente pensa que não, né? Não, imagina, não vão notar nada, nota. Às vezes não fala nada, mas é lógico que os pais estão notando. Quem não conhece seu filho, meu Deus, né? Se o comportamento está igual, se está diferente. Bom, eu vou deixar o telefone aqui do Paulo para os pais interessados, né? E os adolescentes, sempre é lógico, melhor o diálogo, não é? Com os seus pais. Conversa aberta e franca. Eu acho que não tem amigos melhores na vida do que os próprios pais. É bom que os adolescentes entendam isso. Um abraço para você, Paulo. Obrigada por ter vindo, Obrigado viu? A você. E parabéns pelo trabalho aí, que tem salvo a vida de muitos adolescentes.